Sejam todos bem-vindos a esse evento, grande evento. Conseguimos reunir dois grandes nomes aqui. Quem perdeu, perdeu. Edgar e Miguel, não é ou não? A dupla, né? Edgar e Miguel. O Tato sabe, nós somos em 4 aqui. Ah, legal. Somos em 4, Tato. Ué, nós não somos uma legião de reencarnações, de encarnações, de personalidades? Claro, quanto a isso sim, Edgar, nesse sentido somos sim. Temos muita gente com a gente, viu? O Leandro mesmo ontem comentou, eu fiz uma palestra, aí depois falou, tá, esqueci de comentar na hora, mas eu percebi um homem perto de você, e eu estava sozinho aqui em casa. Falei, sério, Lê, você que viu? Aí ele tentou até me descrever um pouco dessa pessoa, desse espírito. Aí eu morri de medo, fiquei, nossa, que medo, Lê, eu estava aqui sozinho. Ainda bem que você não me contou antes, né? Se você me contasse durante a palestra, eu ia desligar o telefone e sair de casa. Eu não ia nem fazer a palestra, né? É mesmo. Gente, obrigado por estarem conosco, todo mundo que está conectado agora. A gente fica muito contente e certamente sentimos as vibrações boas de vocês. Com certeza, pessoal. Boa noite a todos, realmente. É uma alegria enorme estar aqui com o Edgar, com o João, esses parceiros, esses companheiros. Estamos fazendo um trabalho para uma casa espírita de Jaú. Não é isso mesmo ou não? Exatamente. Tereza de Jesus de Jaú. Tereza de Jesus de Jaú. E todos são muito bem-vindos para a gente conversar um pouco sobre justiça, amor e caridade. Edgar sugeriu esse tema, é grandioso, e a gente gosta muito de entender por que Kardec coloca as 3 leis juntas, sendo que a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de conservação, vem um capítulo para cada, e de repente o Kardec acha por bem juntar as 3, mas tem uma explicação lógica, bonita e séria para a gente entender hoje. Mas, João, estou ao seu comando, amigão, se quiser fazer uma prece. O Edgar faz preces muito bonitas de abertura, hein? Eu também, eu voto no Edgar. Bom, pessoal, entrei aqui para ajudá-los, eu vou sair, daqui a pouco eu vou me esconder, vou ficar ali no cantinho, e então, se alguém precisar aí, se pegar fogo, me chama, eu estou aqui ouvindo. Novamente, é um prazer recebê-los em nome dos trabalhadores, do pessoal de todo Tereza de Jesus, veio para enriquecer muito a nossa semana e trazer ótimas palavras com energia boas aí, que a gente sabe que são 2 feras aí. E eu já estou vendo que a audiência já explodiu. Então, muito obrigado a vocês que já está lá em cima. Então, com o Edgar, o nosso eleito, ele vai fazer a prece para a gente. Então, tá bom, boa palestra, pessoal. E o pessoal que está assistindo, por favor, façam perguntas. Nossos palestrantes de hoje incentivam as perguntas. Até vai ajudar um pouco mais, né, para criar uma conexão e falar um pouco mais sobre aquilo que cada um quer ouvir. Então, tá bom. Boa palestra a todos. Edgar, por favor. Obrigado, João. Então, bem, antes de tudo, Tato e eu agradecemos muito o convite, né, Tato, da Casa Espírita Tereza de Jesus, de Jaú. Realmente muito nos honra, a gente se sente feliz pela oportunidade de trabalho, né, que não só nos realiza, mas também oportuniza a gente aprender, refletir novamente sobre essas questões. E as perguntas que virão, certamente, elas são, talvez, um dos pontos altos, né, tal a sua importância, por 2 motivos, penso eu. Primeiro, que a gente tem a oportunidade de refletir sobre uma questão que incomoda, perturba ou está na mente de uma pessoa. Isso é muito importante. Segundo, que nos permite refletir sobre aquela questão, né, Tato? É verdade. Nos permite, na teoria, quer dizer, na prática, observar como a teoria precisa se encaixar e como ela explica e tudo mais. Então, é um exercício muito importante para nós tentar responder, refletir sobre as questões. Então, a gente gosta muito, Tato e eu gostamos demais das questões, e fiquem à vontade, o João vai passando para a gente pelo banner aqui, pelo texto, de forma que a gente possa introduzir no meio da pergunta, da palestra. Então, vamos orar, né, Tato? Vamos sim.
Vamos todos fechar nossos olhos, aonde estivermos. E eu peço para que todos pensem que estão nesta hora, estão sempre, mas também nesta hora, envolvidos por uma luz. Essa luz que representa a presença do Pai e também a presença do Mestre Jesus. Sentinela ao nosso lado, caminhando junto conosco, nos ajudando para que façamos a nossa parte, o nosso esforço de aprendizado, de autoconquista, de autoaprendizado, para que nos sintamos dignos de tudo, né? E com a alegria cada vez maior de viver e agir nessa vida. Obrigado, Mestre, por esta luz sentinela, que nos permite dizer com convicção de que jamais estamos apartados do teu coração. Jamais, jamais estamos distantes, que se não o sentimos, é sempre uma deficiência de nossa parte. Obrigado, Mestre, por este carinho que nos toca o coração e a mente, nos iluminando, compensando as nossas deficiências e fragilidades e nos encaminhando para o alto. Que a tua bondade se espraie sobre todas as partes e todos nós possamos senti-lo entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Maravilha, Edgar. Entenderam, pessoal, por que eu peço para o Edgar fazer a palestra, fazer a oração do início? É por essa energia tão gostosa, amigão. Obrigado, viu, Edgar, mais uma vez. Obrigado. Edgar, Miguel, então nós vamos falar um assunto hoje, cara, importante, hein? Grandioso e que é de difícil definição até. Ao procurar um pouco sobre justiça, definir justiça, não é tão fácil assim, a justiça é tal coisa, porque ela se baseia em muitos conceitos, a opinião ao longo da história veio mudando, a cada um argumentando o que pode ou não pode ser justiça e tudo mais. Vocês ouvirem assim uns gritos loucos, é o Henrique que está aqui brincando e é assim mesmo. Por mais que eu tenha pedido, Edgar, para falar, Henrique, fica quietinho, tá? Ele faz esquece, ele se empolga no que está fazendo, né, Tato? É verdade. Mas um detalhe importante, pessoal, que eu gostaria de iniciar comentando, e o Edgar acredito que concorda também, é o seguinte. Se vocês pegarem a terceira parte do Livro dos Espíritos, você vai perceber que Kardec apresenta as leis morais. Essas leis morais são leis que nos definem, nos ajudam a nos comportarmos, entendendo que tais leis são fundamentais da nossa vida, não há como escapar delas. Mas essas leis, eu ouvia dizer que era a lei da gravidade, a lei da força eletromagnética. Sim, essa é a lei física, também é lei natural, também é lei de Deus. Mas aqui nós estamos falando de lei moral, lei de comportamento. Então, Kardec vai colocar a lei naquela sequência, vocês sabem, a lei de adoração, a primeira, a lei do trabalho, a segunda, e assim por diante até completar 10 leis. Mas as 3 últimas leis, e aparentemente para nós as mais importantes, ou as fundamentais, porque trata a lei de amor, de caridade e de justiça, ele coloca no mesmo capítulo. Tanto que ele coloca a lei de amor, de justiça e de caridade, sendo que não é a mesma coisa. Por que será que ele faz isso? É como se nós tivéssemos, né, Edgar, você e eu sido convidados para falar dentro de um ciclo de palestras, num congresso, e tem lá as maiores autoridades. Vai lá o Richard Simonetti, tá o Haroldo Dutra, tá o Divaldo, o Rossandro. E eles colocam o Edgar num dia, o Edgar tem 1 hora, eu num outro dia, eu tenho 1 hora, só que ele coloca lá o Divaldo, tudo, e tem 1 hora para os 3. Espreme o tempo deles. Por que faria-se isso? Tem um propósito muito grande, pessoal, por trás disso. E vamos tentar, aos pouquinhos, esclarecer e entender como que isso pode estar conciliado nesse comportamento de Allan Kardec. Perfeito. Mais uma pergunta, talvez, Edgar, que possa abrir o nosso horizonte aqui, foi o que Kardec perguntou assim, ó. O sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, se está na natureza, ele quer saber, é algo já colocado por Deus, está ali. Mas pode ser também, Kardec, que foi a sociedade criando, inventando, vai argumentando aqui e vai formar lá. Sim.
Olha que resposta... cultural, né? É questão cultural, exato. Olha que resposta bacana. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. E é verdade, não é, Edgar? Mesmo que você não tenha tido aquele conceito daquela situação aparentemente injusta para você num momento, e que ninguém lhe formou esta opinião, ou até formaram para você de um outro jeito, como, por exemplo, Moisés ver um egípcio batendo num povo hebreu dele, pelo conceito da sociedade dele estava tudo certo, eles eram escravos mesmo, ele não suporta isso. Então, olha que resposta dada através de um exemplo que já nos cala. Está tão na natureza que uma simples ideia de justiça já pode revoltar o seu coração. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Não cria, então, né? Não nasce cria. de fora para dentro. Exatamente. Então, nós podemos desenvolver e pensar, Edgar, aquela pessoa, ela chegou atrasada, por exemplo, e eu acho que deveria até deixar ela entrar, mesmo que eu sei que você é um cara rigoroso, não era? Porque olha ali a situação. Então, você desenvolve um sentimento que aqui que começa a entender que não é injusto quando você faz por amor e por caridade, porém, tá certo se é isso que acontece. E vai concluir, ó. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas de justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Uhum. Então, interessante parecer isso, né? Que a gente tem algo que é colocado na natureza, portanto, Deus põe. Nós desenvolvemos esse senso de justiça, mas que não é regra de o homem mais culto ser mais justo. Sim. Não está ligado nem essa questão de instrução. Inclusive pode até deturpá-la, né? Não sei. Depende de como você entende algumas coisas, né? E é mesmo, Edgar, essa questão que você falou, talvez o conhecimento ou a instrução muito elevada, sem amor e caridade, que são conceitos morais, a justiça não se sustenta, cara. Ela fica desgovernada. Eu acho que o termo desgovernado é muito bem colocado por você, Tato. Muito legal, bem. Amigão. Legal. Porque, não que ela enlouqueça, ela está sem rumo, sem governo, sem direção. Muito bem. Verdade. Isso vai se confirmar, Edgar, talvez numa próxima questão aqui, quando eles citam algumas paixões que nós temos, e essas paixões desgovernam, erram a justiça. E olha só que detalhe bacana, pessoal. A justiça é uma lei chamada cardeal. É uma virtude cardial. Não é uma lei, é uma virtude cardial, que vem de cardo. Cardo é aquela parte, por exemplo, da porta, onde o batente ali está presa à dobradiça, ela sustenta a porta. Então, a justiça, ela em si, é base, diz os gregos Aristóteles, para outras coisas. Por exemplo, não há como fazer uma caridade injusta. Não tem como a caridade... não é que não tenha como ser injusta, até tem, eu posso fazer caridade privilegiando um grupo e não o outro, mas não seria caridade. Só existe se for baseado na justiça. Então, cara, como o codificador foi inteligente, Edgar, em colocar isso junto e mostrar para nós a relação total dessas três grandezas. Amor, seja, não dá para analisar separadamente. É isso? Não dá. Exatamente. É como se eu falasse assim, Edgar, a justiça, ela sustenta a virtude da caridade, a virtude do amor, que é o que eles falam, e é verdade. Só que sem amor, sem caridade, a justiça está desgovernada. E você pode fazer assim, ó, Edgar, se isso é justo, todo o resto é injusto. Aparentemente está certo. Okay. Ó, isso aqui é justo. Agora, nem sempre, se o que você burlou, desviou do que você chamaria justo. Porque vamos supor, Tats, trata todo mundo igual. É justiça, tá? Mas tem um lá em especial que eu preciso dar um pouquinho mais de atenção para ele. E não é injusto com vocês, porque eu estou fazendo por amor e por caridade. Ao fazer algo que aparentemente seria injusto por amor e caridade,
não torna aquilo injusto. Como pode uma coisa se não é daquele jeito? É porque os caras sabem. É porque Deus que fez, Edgar. Claro, portanto, perfeito, né? Portanto, perfeito. É muito lindo. Edgar, olha só que legal essa daqui. E é a próxima, aquela que eu havia comentado. Vamos construindo, pessoal, no nosso entendimento, na nossa concepção, essa ideia. Ela vai melhorando, mas ela nos foi colocada ali como uma semente que precisa de água, da compreensão, do tempo para brotar, para germinar. Vamos fazer isso em nós e sermos mais justos e amorosos no nosso dia a dia. Kardec então perguntou, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo, o que a outros parece injusto? Maravilha. A resposta é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. E ele encerra aqui a pergunta. Então, pessoal, Kardec teve a primeira resposta que o sentimento ou a virtude não é dada pela sociedade, e sim pela natureza, por Deus. Nós nos indignamos com um simples pensamento de injustiça. Mas a sociedade, o convívio, o aprendizado, o sentimento vão aprimorando isso. E nessa questão que acabamos de ver, ele perguntou, por que então para algumas pessoas parece justo e para outras injustas, sendo um sentimento natural, algo que é colocado em nós? E o que está alterando? São as paixões misturadas com o orgulho ali, o egoísmo, o desejo de uma coisa, faz com que a gente erre. E errando na justiça, não há mais como sustentar os outros, não há certo ter caridade injusta, uma benevolência injusta. E se eu errar, então, nessa visão, nesse entendimento, aí eu já tomei um caminho errado, não tem mais como consertar. Sim, fantástico. Deixa eu comentar um aspecto que eu acho muito interessante na resposta dessa pergunta. Não dá para discutir, eu acho que a explicação é muito interessante. Então, o sentimento de justiça está lá, e a gente o mistura, o envenena, coloca uma nuvem de fumaça, um nevoeiro, certo? Né? A gente deturpa por conta de outras paixões, os outros sentimentos que estão dentro da gente. O que essa resposta me causa, Tato, é que aumenta para mim a necessidade do autoconhecimento. Sim. Vou falar de outra forma. Aumenta para mim a necessidade de que eu entenda como eu funciono. Porque, veja, ele está dizendo o que acontece dentro de cada um de nós. E o que acontece? Essa mistura do seu sentimento de justiça com as suas paixões é diferente do que acontece com o meu sentimento de justiça com as minhas paixões. Exatamente. Porque nós temos caminhos diferentes dentro de nós, né? Então, quando eu olho para mim e procuro o sentimento de justiça, de cara, diante da resposta, eu preciso compreender que ele não é puro. Ele não está puro. Ele não está puro. Veja, eu não estou dizendo que ele não está evoluído. Ele também não está evoluído. Tá? Porque ele evolui junto comigo. Né? Eu vou torná-lo mais sensível, vou depurá-lo, eu vou, né, aumentar a sensibilidade desse sentimento em relação às coisas. Possivelmente hoje, uma coisa que eu não considero injustiça, daqui a 1000 anos considerarei injusto. Muito bem. Certo? Isso, cara, isso mesmo. Porque tudo evolui. Tudo evolui. Muito bem. Agora, eu preciso fazer alguma coisa com essa mistura. Porque é meu trabalho, é trabalho de cada um de nós, separar. Para tentarmos purificar o sentimento de justiça, para que ele nos oriente com mais critério, com mais precisão. Porque senão a gente, como você bem disse, nós vamos começar a fazer coisas que poderiam ser melhores e não são melhores, porque nós continuamos na superficialidade de nós mesmos.
Então, vejam, a recomendação da 919, que diz que nós precisamos nos conhecer, ela não é jamais em vão. Ela tem um critério. E eu vou, só para finalizar esse ponto. Todos nós sabemos que nós vamos viver situações de prova à existência encarnada. Eu estou chamando situações de prova aquele exercício onde nós somos avaliados. Certo. Puxa, será que o Edgar já sabe tal coisa? Bem, então vai ter uma avaliação. E a avaliação sempre é eu viver uma experiência onde o meu comportamento e os meus sentimentos vão indicar em que nível eu estou sobre determinado assunto. Ok, tá? Certo. Muito bem. Então, a Certíssimo. prova não é castigo, não é expiação, é só para que eu, acima de tudo, saiba em que nível eu estou. Se eu preciso estudar mais o assunto, se eu preciso... Não. Muito bem. Todos nós vamos passar por isso. Isso é fato. O amanhã o sol vai se levantar. Isso também vai ocorrer. Provas na vida de todos nós. Muito bem. Se eu sei disso, é preciso considerar a necessidade de preparação. Porque senão nós somos imprevidentes. É verdade. Senão nós estamos brincando de viver. E nós não devemos cutucar a vida. Não devemos provocá-la. Né? Então, sim, nós precisamos hoje, desempenhar um esforço de autoconhecimento. E parte desse esforço de autoconhecimento está em verificarmos aonde começa e termina o sentimento de justiça e aonde começam as paixões que procuram deturpar o sentimento de justiça. Excelente, Edgar. Excelente. As paixões, pessoal, em si, a gente pensa que é somente coisa ruim. Allan Kardec comentou, a paixão, na verdade, é um impulso que nos dá força para determinado trabalho, uma vontade. Tem uma frase de Jesus que ele fala aos discípulos, que demonstra claramente que paixão não pode ser ruim ou só ruim. Ele diz assim, gostaria muito de ceiar a Páscoa com vocês, de tomar a ceia da Páscoa com vocês, antes da minha paixão. Então ele demonstra essa força. Olha só para a gente não confundir. Edgar ficou muito legal, muito bem. Olha só que legal. Kardec perguntou assim, ó, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, do mesmo modo que a lei de Deus é colocada em cada filho, está em nós, ela vai desenvolvendo conforme eu vou desenvolvendo. A paixão também, que Kardec ouviu como resposta, que foi colocada em nós. E ele pergunta, então, se está lá, ela pode ser substancialmente má? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Só recusar um termo aqui. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, olha que legal, pessoal, isso. Nós temos essa informação de que a paixão em nós é como um corcel, aquele cavalo puro sangue, né, que se desgoverna, é um perigo. Mas ele dominado pode nos ajudar muitos trabalhos, pode nos levar muito longe. Então, a paixão em si, não adianta lutar contra ela no sentido de não tê-la. Ela tem que ser dominada, direcionada e observada. Então, eu posso falar, o Edgar tem uma paixão grande pela doutrina espírita. Bacana, o Edgar tem que lutar, amar, mas ele não pode um dia, percebendo que é aniversário da Mari, da mãe dele, por causa de uma palestra marcada, ele não... a minha paixão pela doutrina... Não, Edgar, aí tá desgovernada, cara. Não pode fazer assim. Então, voltando agora à questão de justiça. Ele então falou isso aqui, ó, fazendo com que os homens vejam a coisa por um prisma falso. Então, a sua paixão por uma coisa que está desgovernada fez você ser injusto, querendo ser justo, porque está enxergando de uma outra maneira. É como numa conversa, estava entre o Gandhi e algumas autoridades da Inglaterra, foi falado para ele, queríamos que o senhor liberasse a Índia da Inglaterra, e um rapaz lá me dizia, mas como? A Índia é da Inglaterra.
uma coisa assim, eu falo, nossa, cara, ele abaixa a cabeça e não comenta. Como pode ser da Inglaterra? O povo é diferente, a cultura é diferente, não foi todo o tempo, o idioma é diferente, não. Então, o cara tá tão ludibriado por aquilo. Mas olha que coisa mais linda, pessoal. Kardec vai esclarecendo mais pra gente, ó. Essa pergunta é boa, Edgar. Como se pode definir a justiça? Fantástico. Agora, seria legal você explicar e comentar isso com a gente. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ele para aqui. Que lindo, que lindo. Percebe que a bondade do Pai, ela nos direciona na forma como tudo está estruturado para a convivência da melhor forma possível. Sim, né? sim. Do um por todos e todos por um, dos mosqueteiros. Né? Porque, assim, olha só, essa justiça, essa definição de justiça já está falando do amor. Você percebe, Tato? Sim, já está. Quem é que respeita o outro? O amor. Isso, Edgar. O amor respeita. Como é possível, Tato, que amando alguém a gente não o respeite? Como é possível? Impossível, né? Impossível. Então, olha só como talvez, Tato, um dia a gente chegue a descobrir que amor e justiça deveriam ter uma única palavra. Talvez assim, veja, você mesmo disse no começo, né? Elas para serem entendidas adequadamente, elas precisam ser entendidas juntas. Não dá para desvincular. Não dá, né? Então, que amorosa. Que amorosa, né? E olha só que legal, Edgar. Então a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Vamos imaginar, fala, Edgar, vamos lá, cara, vamos lá comigo, não sei o quê. Você tem o direito de não ir. E a justiça é eu respeitar isso, mesmo me contrariando. É direito do Edgar, é direito dele. E a justiça é respeitar esse direito. Ah, mas eu não concordo com o Edgar. Mas é direito dele, você tem que ficar quieto. Então, respeitar o direito. É interessante isso. Eu tenho o meu direito, o meu dever. Você tem o direito seu e o seu dever. A justiça é eu respeitar isso que você tem. Não é justo se eu fizer, por exemplo, para mim, e não respeitar o seu direito. É injusto. É injusto. O direito a justiça é respeitar esse direito. Kardec vai longe, mais um pouco. Item A. O que determina esses direitos? Uau! Ai, cara, esses caras não estão pra brincadeira, Edgar. Não estão pra brincadeira. Por isso que eu acho que você me convenceu, Edgar, que eu não deveria querer que esses caras me recebessem na minha pós-morte aqui, não. Deve ser uma carga de iluminação muito alta, né, meu? Olha só que sim. Olha que resposta linda. E eles não privam a nossa condição de seres humanos encarnados, tentando viver também leis de sociedade. Ó. Então, o que determina esse direito? Duas coisas. A lei humana e a lei de Deus. Duas coisas determinam esses direitos. Lei dos homens e lei de Deus. Você já falou isso, Edgar, e já colocou nessa questão, mas tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, e elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, eles colocam entre parênteses, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Olha só, ele já entra, né? Justiça e direito, neste caso, são coisas diferentes. Né? O direito do homem, feito pelo homem, é diferente da justiça divina. Sim. E eu acho que conforme, evidentemente, a gente evolui, eles vão se aproximando.
Exato. Tanto que ele fala leis mutáveis, por sinal imperfeitas, ele deixa bem claro. Então ele diz assim, ó, o que era direito naquela época não era justo, porque Exato. a lei era humana. E justiça consiste em respeitar esse direito. Por isso que Jesus talvez fala, a César o que é de César. Eu sei que está uma exploração absurda, vocês não têm quase o que comer, e dando um ganho que era para alimentar. Mas a lei de vocês é essa, dá a César o que é dele. Cara, o mestre não errou, hein, meu? Não. Tato, sabe o que você me fez lembrar? Você se lembra do livro Renúncia? Sim. Né? Alcione queria reencarnar sem precisar reencarnar. Sem precisar. E o mentor dela, olha, você será obrigada, apesar da sua elevação, a se submeter às leis do planeta. Perfeito. No primeiro momento, eu pensei que ele estava se referindo às leis da matéria, tá certo? As limitações do corpo humano, tá certo? Dos 5 sentidos, a gravidade, tá. Mas pensando agora junto com você sobre esse tema, é mais amplo que isso. Alcione também tinha que se submeter ao direito humano atrasado daquela época. Claro, sim, sem dúvida. E se ela respeitasse o direito atrasado humano daquela época, ela estaria sendo justa. Sim. Olha, impressionante. Verdade, Edgar. Um espírito elevado. E olha uma coisa que eu nunca tinha pensado. Quando Jesus disse que uma legião de anjos poderia arrebatá-lo dali, né? Sim, era só lhe chamar, né? Então ele não o fez porque estava respeitando o direito de Pilatos ou do Sinédrio de prendê-lo e crucificá-lo. Tava. Que fantástico. Que fantástico. O mestre respeitou o direito de cada um da sociedade de crucificar, de fazer o que quiser, mesmo isso sendo injusto. Porque a justiça consiste em respeitar os direitos de cada um. Então, Edgar, mesmo que eu ache lá numa casa que não está muito certo, mas é a tradição, é o jeito, eu seria injusto se eu tentar quebrar esse protocolo. Olha como eles vão concluir, e é isso, ó. Então, nem sempre, pois, concorda a justiça, o direito que os homens prescrevem. Então, justiça com direito nem sempre. Ademais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Sem dúvida. Sem dúvida. Até porque, por enquanto, o Código Civil de todos os países não rege o que pensamos. Não rege o que pensamos. Tá certo? E eu espero legal, que jamais faça isso, inclusive. É legal pensar isso, né? Que, por exemplo, algumas relações sociais estão fazendo, mas que existe uma imensidade de atos, unicamente da alçada individual, nossa, que está no Tribunal da Consciência. Então, a gente vai ter que conciliar isso, de que eu, para ser justo, lhe dou o direito. Por exemplo, Edgar, uma criança na escola, ela, mesmo fazendo uma coisinha muito atrapalhada, é justo que eu dê outra oportunidade. É uma criança, meu. Tá no direito dela ainda agir assim, sei lá. Por isso que eu acho, Edgar, que Deus, sabendo disso tudo, é óbvio, ele nos dá o direito de errar. Pelo seu amor. Não dá? Pelo seu amor, meu. Eu não acho, tem perigo. Tá? Aí você entrou num terreno perigoso. Não Cara, vamos sair rápido dele, então. É justo que a gente vá nos terrenos perigosos. Eu tenho a impressão, Tato, aí para discussão, é evidente. Claro. Que a lei da justiça, ela é matemática. Então, eu errei. Vai haver a colheita. Ponto. Vai haver a colheita. Segundo a lei da justiça,
cada um terá segundo o que plantou. Ponto. Isso é matemático. É Tá verdade. certo? Tá certo. Matemático. Então, se eu errei, se houve um erro, que pode ser intencional, ou por negligência, ou por imperícia, são erros, enfim. Tá certo? Sim, certo. Por exemplo, no seu caso, no caso dos dentistas, pode-se errar porque quis, tá? Não, eu quero que essa pessoa sinta dor, então eu vou com o motorzinho até o final. Ao final, sem a necessidade. Né? Agora anestesia, mas não vai pegar muito. Não vai pegar muito bem. Né? Eu posso fazer isso por imperícia, né? Falta de experiência, não treinei o suficiente, tal, ou por o que eu falei? Por negligência. Por negligência. Imperícia, negligência. Ou seja, não me preparei, não, tá? Então eu tenho capacidade, eu não tenho intenção de fazer o mal, mas faço porque não estava inteiramente atento ou preparado para fazer o que eu deveria fazer. Né? Perfeito. A consequência, ela é diferente, entendo eu, para cada um dos 3 itens. Tá Sim, certo? Mas ela é diferente. Ela existe, ela existirá. Uhum. Agora, o amor não está longe, né? E talvez a gente vai falar mais para frente. Ele também vai entrar em ação. E eu suspeito, Tato, você já começou a dizer isso há pouco, que quem dá nova oportunidade é o amor. Suspeito. É verdade. É ele sim. É ele que cobre a última. Não. Exato. Não sei se é bem a justiça que dá outra oportunidade. Não sei. Eu acho que é o amor. Eu acho que é o amor. É o amor. Eu acho que sim. E veja, Edgar, se, por exemplo, nós erramos sem querer errar, há a necessidade do ensino, do reparo, mas ela é abrandada. Mas se eu errei querendo errar, há necessidade do reparo também, mas de uma maneira... Ele tinha conhecimento, sim. Então, tudo isso que você comentou varia, é variante, é variável. A próxima questão entra a questão já do amor, a um exemplo de Jesus. Olha que bacana. Colocado de lado a parte do direito à lei humana, que a lei humana consagra, sem falar de lei humana agora, qual a base da justiça segundo a lei de Deus? Cara, o Kardec fazia umas perguntas que se o cara não souber responder, você sai fora logo, porque... Edgar, como é que eu responderia uma questão dessa? Eu tentasse enganar o Kardec. Segundo a lei de Deus, cara, como é que eu vou saber? Olha o que os caras falaram. Sem dúvida. E para falar de Deus, teria que citar um ser, cara. Este ensinou, Edgar. Não disse o Cristo? Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo? No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça. Interessante ele falar, no coração do homem. Na sede do sentimento, ele imprimiu a verdadeira justiça. Fazendo que cada um... Ou seja, diga. Ele não disse que foi na consciência, né? Não, ele não disse que foi na consciência. Por isso me chamou a atenção, ó. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Então, todo mundo quer que o seu direito seja respeitado. Eu nem estou falando se esse direito é bom ou mal, hein? Se é direito de espancar alguém num tronco, se é um direito de mandar matar, furar o olho dele porque ele furou o seu, na lei. É ver respeitados esses direitos. Na incerteza, agora os caras arrebentaram, de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, o que você me diz, Edgar? Que equilíbrio nessa resposta, meu Deus. Que profunda. Dá para pensar um ano. Palavra sábia, equilíbrio. Gostei que equilíbrio nessa resposta. Que equilíbrio. Edgar, e aí, Tato, você está lendo o Livro dos Espíritos, certo? Livro dos Espíritos. Pergunta Exatamente.
Essa é a pergunta 876, essa que eu acabei de ler. Gente. A gente não pode ler o livro dos espíritos como a gente lê o jornal. Não, de jeito nenhum. Não pode, gente. Não pode. Tem que... Olha, Tato, talvez a gente devesse chorar a cada resposta, a cada pergunta. Sim, Edgar, você tem razão. De alegria, de espanto, de tanta grandeza. Sim, Edgar. Grandeza, representando o tamanho do cuidado do Pai por todos nós. Esse espanto que você fala, meu Deus, Kardec não está brincando, a resposta, não sei o quê, já é isso. Meu Deus, eu estou diante do quê? É verdade. Essa resposta nos coloca diante, sem me atentar ao conteúdo, a grandeza da resposta nos coloca diante do quê? Se não é do nosso Pai. É verdade. Quando a gente fala assim, Deus está em tudo. Tá, sem dúvida, tá. Mas a gente o enxerga? A gente consegue tocar nele. Ele está ao alcance da mão nessa resposta, Tato. Sim. A gente vai... mas eu não sei sentir Deus. Como? Como a gente não consegue sentir? Porque nessa hora a gente tem que sentir. Tem que sentir. Esse assim, para tudo, vamos embora. Não quero nem continuar mais a palestra. Por quê? Porque é tão profundo, é tão tocante. Edgar, veja que ele cita o Cristo aqui. E que em nenhum momento, estando aqui na Terra, titubeou de como nos ensinar a verdadeira justiça. Porque, Edgar, esse tipo de pergunta aqui, ó, em que se baseia a justiça segundo a lei de Deus, para eles é simplório, mas para te explicar, cara, é uma complicação para mim, meu. Sim. Como é que eu vou te explicar uma coisa? E eles usam Jesus e esse ponto. Queira para os outros o que você gostaria que quisesse para você. Você consegue conceber isso? E olha onde Deus imprimiu a sua lei. Ele fala no coração, para nos mostrar assim, cara, é fácil. Você gostaria disso? Gostaria. Então é isso. Olha um comentário de Kardec nessa questão. Quando Kardec comenta a questão, é porque ele quer ir além um pouquinho, ele quer comentar. Isso é comentário de Allan Kardec, ó. Até, Edgar, nós já conversamos um pouquinho, em um pouco de dúvida. Será que é a mesma coisa do que é? Kardec fala que não é. Olha só. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em cada um, em querer cada um para os outros o que quereria para si mesmo. E não em querer para si mesmo o que quereria para os outros. Ai, essa é a pergunta. Sim, essa me pega na curva. Parece ser a mesma coisa, mas tipo assim, Edgar, eu devo querer para você primeiro o que eu gostaria para mim. E não querer para mim o que eu gostaria para você. Porque vamos imaginar o seguinte, eu tenho um pedaço de bolo. Explicar isso alguma hora, tá? Ele continua falando um pouquinho aqui, mas vamos imaginar. Talvez seja assim, eu tenho um pedaço de bolo aqui para mim. Eu tenho 2 pedaços. Eu querer para você o que eu quero para mim, eu falo, o que eu quero para mim? Eu quero... o de chocolate. O de chocolate, por exemplo. Ou se for igual, eu quero o bolo inteiro. Mas se eu der o bolo inteiro pro Edgar, eu fico sem. Então, eu tenho que querer metade, dando para poder dar metade pro Edgar. Mas agora o contrário. Por que o contrário não seria certo? Se eu quero para mim o que eu quero pro Edgar, eu quero comer o bolo todo. Então, eu não sei, eu como o bolo inteiro e o Edgar fica... Porque eu quero para mim... É difícil. Mas olha só, mais um pouquinho aqui, ó. Mais um pouquinho, vamos ver, ó. O que absolutamente, ele fala, não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, não é natural o cara querer mal para ele. Desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para os seus semelhantes senão o bem. Okay. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião do Cristo, da religião cristã, está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo.
Então, parece que ele é uma linha de pensamento. Ele quer que nós pensemos primeiro no outro para depois querer para mim. Então, sim, mas ele quer que eu pense primeiro em você, tendo o direito que eu quero para mim como base, como referência. É isso mesmo. Né? Então, assim, por isso que é querer para você, em primeiro lugar, antes, é isso que é o melhor, conforme eu quero para mim. E você me citou uma coisa muito interessante, Tato, que assim, todo mundo tem o senso de justiça, como foi respondido para Kardec, certo? Aham. E todo mundo sabe qual que é o seu direito. Por exemplo, que pessoa nesse planeta deixaria de sentir o direito de não ser ferido? Esse acho que é um direito que 100% da população humana entende que gostaria de ter. Eu não gostaria que ninguém me batesse. Certo. Ninguém quer apanhar. Certo? Ninguém quer apanhar. Então, isso é um direito. O direito de não apanhar. Tá certo? Podemos pensar certo. Assim? Então, eu acho que sim. Se eu uso como base, porque veja, isso nasce do nosso coração, né, Tato? Sim. A criança, se você bate nela, ela foge. Ela não quer, ela chora, ela reclama, ninguém fica feliz. Perfeito. A gente evita, né? A gente foge realmente, é um comportamento de fuga ou de esquiva. Então, poxa, quando eu bato em você, eu estou indo contra o direito que eu quero para mim. Isso, legal. Estou indo contra. É um direito universal, né? Eu usei um bem básico. O direito de ser alimentado, ou de ter alimentos, é outro, né? Sim. É verdade. Querer, talvez, para o outro aquilo que quer para mim deve ser assim. Você é a referência do que é bom e o que é ruim, do que é gostoso e não. E deseja para o outro o que você... Ah, o Henrique ali atrás. O Henrique quer participar, ele é um mini palestrante já. Vem cá, meninão. Ele tá por aqui. Tato, esse é o finalzinho do comentário de Kardec, acho que é bem isso. Usar o direito do outro tem como base o meu direito. Aqui, quer ver? Ó, ele fala aqui, ó. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Ou seja, o direito do próximo tem como base o meu direito a mim mesmo. Agora, olha só, Edgar, uma coisa que é bacana, talvez, e que a gente pode dar esse exemplo do amor e da caridade estarem juntos. O amor, essa frase de Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados, significa que parece assim: o Edgar, você cometeu 100 crimes idênticos ao meu, que cometi 100 crimes. Ambos estamos com as mesmas consequências expiatórias. Você reencarna, eu reencarno. Mas você começa a ter atitudes de amor muito grande, que não limpam o seu passado. Você fez aqueles 100 crimes. Mas eu que fiz também os 100 crimes, continuo tentando me dar bem outra vez e me entrar no erro. Você vai ter atenuada esses pecados por um aprendizado. Porque talvez Deus está respeitando o seu direito de acertar daqui para frente. E ao fazer isso... Quer que você acerte. E você começa, então, por um comportamento diferente do meu, a alterar a pena, ou diminuir a duração, ou a natureza da pena que você tem, sem que isso seja injustiça comigo, cara. Sem dúvida que não. Deixa eu criar uma cena. Por favor. Veja se essa cena explica isso. Porque essa cena me conforta, me satisfaz. Vamos ver se ela... Então, eu errei. Não importa se foi por intenção, negligência ou imperícia. Eu errei, cometi um erro. Muito bem. Certo. O objetivo da vida, ok, é que eu evolua. Ou seja, que eu aprenda. Que eu caminhe na direção de me tornar um homem de bem, com todos os requisitos colocados por Kardec. Muito bem.
Isso é objetivo. Objetivo não é que eu viva a consequência dos meus atos. Certo. Isso já é meio, já. Isso tem um propósito. Viver as consequências dos nossos atos não tem um propósito punitivo, tem um propósito pedagógico. Pedagógico. É isso aí. Quando eu pego o meu pé e chuto a parede sem sapato, por que dói meu pé? Você recebe a reação da parede, a sua ação nela. Por quê? Porque ela está me punindo? A parede? Desculpa, ela não pensa. Ela não está me punindo. Ela, na verdade, eu apenas estou tendo uma experiência profundamente de aprendizado pedagógica, porque não é bom para mim que eu faça isso. Muito bem? Então, errei. O tempo prossegue como expressão do amor divino, me dando oportunidades para que eu aprenda. Está lá planejado no meu roteiro pedagógico que eu vou ter que viver a experiência do meu erro, a consequência do meu erro. Para quê? Para que eu entenda o que aconteceu. Para que eu entenda o que o outro sente quando se vive aquela experiência de erro. Digamos que eu tenha sido ingrato com você, Tato. Isso significa, se eu fiz, significa que eu não entendi, eu não sei nada sobre ser grato. Então, eu preciso viver uma experiência pedagógica que me ensine a ser grato a partir daquele instante. Então, veja. Isso. Eu quero reforçar. O objetivo é que eu aprenda a ser grato. Muito bem. Ok. Agora eu estou caminhando no meu tempo, que estou indo. Digamos que no meio do caminho, eu pense um pouco, falando, nossa, eu não deveria ser ingrato com o Tato. Não deveria. Nossa, li o Livro dos Espíritos e entendi. Entendi. Assisti a palestra do Tato e entendi. Meu Deus, me arrependi. Me arrependi. Só que eu descubro, lendo lá, Kardec, que só se arrepender não basta. Não basta. Eu preciso também reparar o meu erro. Só que o Tato não está disponível. Porque eu poderia reparar o meu erro com o Tato. Reparar o erro não é pedir desculpa para o Tato. Isso é fácil. Porque ele perdoa. Eu tenho que compensá-lo. Eu tenho que arrumar bagunça. Muito bem. Digamos que o Tato não está aí, mas eu vou fazer isso para 10 pessoas. E a partir daquele instante, eu vou fico verdadeiramente atento a não cometer mais atos de ingratidão. Nesse instante, entendo eu, a consequência se faz desnecessária. É verdade. Você já reharmonizou, Edgar. Eu reharmonizei. Porque, Tato, muita gente ouve essa expressão, o amor cobre a multidão de pecados, pensando que é o amor de Deus. Não é. É verdade. Não. É o meu. A minha atitude de amor cobre a minha multidão de pecados. Exatamente. É isso mesmo. Ou seja, através do meu esforço na direção do amor, ou seja, do aprendizado para o amor, eu elimino a necessidade da consequência. Por quê? Por quê? Será que é injusto? Mas o Tato sofreu, eu não sofro. Por que eu não sofro? Será que é injusto? Não. Eu não preciso mais da consequência. É verdade, cara. Eu não preciso. Não é punição. É verdade. Edgar. Essa cena é boa? Boa, tá, boa, dá para compreender muito bem o que você quis dizer. Eu não sabia o que você ia dizer. E entendi claramente. Olha só, você lembra da dona Idalina, que entra com o André Luiz na sala do ministro Clarencio? E a dona Idalina, ai, cara, começa a pedir para o ministro um monte de coisa para os filhos dela. O André fica ali ouvindo, de repente o André fala, ai, caramba, não vou falar mais nada. Ele falou, vamos agora a sua vez, André, pode falar. E o André, não quero nada. E o Clarencio já sabe, André, você queria uma sala com seu nome, né, André? Você queria ser médico aqui também, você quer guardar... E aí ele fala, aí começa a falar um monte de coisa e o Clarencio começa a ficar muito... O André começa a se emocionar e ficar... Ele fala, mas acalme-se, André. Não só tenho notícias amargas, tem aqui também quantas receitas você deu sem cobrar, quantos atendimentos. Isso lhe contou muito. A atitude de amor do André, não de Deus. Não de Deus.
O André estava cobrindo a multidão de pecados dele, ou cobrindo um pouco dessa multidão. Por esse amor. Então, pessoal, o Edgar bem lembrou e bem comentou, que parece até para alguns óbvio, e outros também óbvio, mas entendendo diferente o óbvio. Um acha que era Deus, mas Deus tem amor para dar com sobra. E ele criou a possibilidade de nós, com amor também, eliminarmos essa multidão. Ô, Tato, dentro da nossa ignorância natural, há 1000 anos atrás, em plena Idade Média, quando a gente ouvia, eu tô quase me lembrando desses 1000 anos, tá? Eu vou falar assim, quando eu ouvia que o amor cobre os pecados, eu entendi, eu conseguia falar, nossa, então quando o padre me perdoa no confessionário, e ele é representante de Deus, de fato, ele estava usando o poder dado a ele desta frase. Que o amor de Deus cobre, Edgar, a sua multidão de pecados, já que você se arrependeu. Não. Agora que a gente já não está no jardim da infância mais, a gente está só no colegial, né, 14 anos, 15 anos de idade espiritual, a gente já pode compreender que Deus não tira de nós a responsabilidade de se construir, de se evoluir, porque ninguém evolui, a gente se evolui, né? Então, muito bem colocado, realmente. Muito Edgar, e eu acredito, eu acho que, por exemplo, assim, quando Deus fala a caridade ou o amor cobre a multidão de pecados, e aparentemente nos pareça, sei lá, injusto, é porque talvez eu não tenha tido entendimento assim. Deus quer, filho, que você pratique o amor. Praticado o amor, para ele tá feita tá resolvido. Então, como é que não cobriria uma multidão de pecados se você atingir o nível máximo do amor, por exemplo? Sim. É lógico que tem que ser coberto, porque é o objetivo nosso maior. Mas, Edgar, olha que interessante, talvez aquele pensamento que dá para conciliar o que é justo quando é injusto. Se está no nosso íntimo, se cada um de nós atende algumas combinações sociais do que é dever, mas há uma infinidade individualmente em cada um, eu vou dizer, no meu consultório, que atendo um por um, que tenho a análise comportamental de cada um, para algumas crianças, eu sou muito mais paciencioso, eu gasto mais tempo e não cobro mais, por exemplo, daquela criança. Por quê? Porque ela necessita de um pouquinho mais de cuidado, de carinho, porque os pais dela não deram o que os outros pais da outra deram. E não é injusto eu tratar assim e não tratar a outra. É a mesma coisa que o pai do filho pródigo fala assim pro filho mais velho: filho, é justo que nós nos alegremos com a volta do teu irmão. Vamos entrar lá, põe tua roupa. Mas o senhor está dando uma festa para ele que foi embora, eu nunca fui, o senhor nunca me deu. Mas já é teu, você já estava usufruindo dessa parte. Por que você está reclamando de algo que já é seu e que eu não precisei? Se você fosse embora, eu também lhe daria. Então, eu consigo. Se eu fosse um terceiro irmão ali, eu poderia ver com um olho diferente. Mas como, Edgar, estou de fora, talvez eu consiga entender. Eu entendo o pai dar uma festa, ficar alegre com a volta do filho que errou, que esbanjou. E entendo que o outro também não precisava ganhar só porque o outro ganhou. Eu entendo, eu consigo, mas talvez porque meu sangue não está ali no meio, aquela coisa de querer também, né? Mas eu percebo, o nosso pai trata cada um dos seus filhos de acordo com a nossa necessidade e não é injusto para um ou para com o outro o tratamento que Deus nos dá, porque é com o mesmo amor. Isso que me parece que é justo e bonito da lei. Sim. Por isso que realmente, Tata, é possível que amanhã nem haja mais a palavra justiça, só a palavra amor. Você já me contou essa história do consultório várias vezes, mas desta vez eu vi uma outra coisa. Oh, que legal, amigão. Conte, certamente a bondade divina nos ajuda, né? Óbvio. Você disse assim, que você utiliza mais tempo para a criança que mais precisa. E esse precisa significa que o tratamento dela
talvez tenha que ser mais longo, ou porque ela, então, está mais ansiosa e você demora mais tempo para acalmá-la. Exato. Okay. Mas olha só que interessante. Olha só que interessante. Talvez nós devamos fazer isso, e você faça isso, porque se você estivesse no lugar desta criança, quereria isso, ser tratado assim. Você queria ser tratado assim. Olha só, Edgar... aí você vê que justiça e amor se misturam? É verdade. E essa justiça que você faz a ela, né? Porque quando a gente fala de fazer para o outro o que gostaria que fosse feito para nós, nós falamos de lei de justiça. Tá certo? Tá certo. Mas também tem muito de amor isso. Também tem. Porque, puxa vida, quando você fala que ela precisa, parece que você está falando do amor. Faço porque precisa. O pai que deu a herança para o filho que iria embora, possivelmente deu porque ele precisava. Ele precisava. Ele entendeu, olha, eu não tenho o dever de te dar a herança, porque não morri. Mas vou te dar, porque você precisa viver o que você vai viver. Isso mesmo, cara. Isso mesmo, Edgar. Cara, como é profundo. Como dá para perceber que é profundo, não é, meu? É profundo. E veja, a gente só está passando a mão na superfície. Nossa, tá na superfície, Edgar. Entendendo, assim, migalhinhas. E ainda assim, sei lá, assim, com tanta... Mas me parece claramente tudo isso que a gente falou. É justo que se faça isso, tá certo. Mas por amor não se torna injusto se eu fizer. Então, por exemplo, é justo que eu falasse, ó, Elaine, essa criança gastou 2 sessões, a outra gastou 1, essa aqui paga o dobro. Não é. É justo, mas por amor a gente vai fazer. Mas, pessoal, talvez a gente deva ir se encaminhando para o final. E eu acho que é legal, Edgar, comentar alguma coisa que dá para perceber assim, quando que é justo e quando que o amor interfere e não faz. Isso é muito legal. Essa história eu acho que você já comentou também, mas vamos imaginar o seguinte, pessoal. Pensem junto com a gente. Eu e o Edgar somos muito amigos. Bom, eu me considero muito amigo dele. Eu acho que ele não... Nossa, para que comentar isso na hora da palestra? E eu quis, Edgar... Não, deixa eu fazer um reparo. A sua pergunta não deve ser por que eu devo comentar isso na hora da palestra. Não, a sua pergunta é errada. Por que eu falo uma bobagem dessa durante a palestra? Ah, bom, essa é a pergunta. Certo. Não, porque olha só, já que fala de justiça, de ser direito, o Edgar era palestrante do SEAC, eu ficava lá admirado, ouvindo, falar, cara, preciso ser amigo desse... Não, você fazia lá as palestras, eu acompanhava, eu via. Nós vimos lá na... E eu não era palestrante ainda, enquanto o Edgar já humilhava. E eu falei assim, cara, eu queria tanto ser amigo desse cara, eu quero ser amigo dele. Aí eu falei, mas tudo bem, não tá certo, porque eu ainda sou muito pequeno, eu sou muito inferior espiritualmente. Calma, Edgar, calma. Aí eu já chego lá. Aí eu falei assim, aí quando eu comecei a dar palestra, eu falei, agora é justo que eu seja amigo dele, porque agora eu sou palestrante também. Gente, o Tata brincando, viu? É brincadeira, é brincadeira. Mas eu quis ser amigo do Edgar, e aí eu cheguei e falei, Edgar, você não quer ser meu amigo? E ele aceitou ser meu amigo. Mas olha só, pessoal, é o seguinte. Então, o Edgar e eu somos muito amigos. Ficava perto de muito famoso. E ficava todo mundo em volta. Eu passava, olhava, falava, nossa, que legal, e ia embora. E toda segunda-feira o Edgar tem a reunião mediúnica, ele passava ali e depois eu comecei a parar com tudo. Edgar, fica aqui um pouquinho. Você lembra, né, Edgar? Isso é verdade. Lembro, uma delícia, uma delícia. É uma delícia, assim. Mas olha só, pessoal, então um exemplo prático. O Edgar e eu somos muito amigos. E o Edgar quer vender um carro. Ou melhor, ele quer comprar o meu carro. Eu vou vender um carro para o Edgar. E eu falo, Edgar, estou vendendo meu carro, você está interessado? Poxa, estou interessado, preciso comprar um carro, deixa eu ver. Pô, conheço sua procedência, maravilha. Quanto está pedindo? Pô, Edgar, vamos ver, é justo até agora. Olhamos lá, custa 21.200. Edgar, 20 mil, você aceita? Ah, tá bom, tá justo, tá combinado. Mas eu não tenho esse dinheiro à vista, Tato. Posso pagar em 4 vezes? Claro, 4 de 5 mil tá pago, tá bom? Você dá nesse mês, tá feito. É justo isso aqui. Aí, no quesito justiça, Aristóteles comenta que tudo que envolver a venda do carro interessa ao Edgar.
Então eu levo lá, eu falo se o carro já foi batido, se foi o único dono, se ele era gasolina, eu converti para álcool e depois desconverti. Tudo isso interessa para ele. Agora, se eu estou com infecção urinária, não interessa para o Edgar, nesse caso. Mas nesse caso, interessa no carro. Eu falo, Edgar, amigão, vou fazer o seguinte, vou levar para trocar o óleo, cara, ó, não faria isso, mas por amor, olha só, agora já entra uma questãozinha de amor na história. Eu vou lá mandar lavar, trocar e deixar ele entregar prontinho para você. Beleza, eu vou fazer isso. Quando eu chego na oficina, cara, doutor, acho que esse motor não tá bom. Veja lá, dá a partida. Ih, esse motor vai fundir. Eu falo, não é possível, cara, tô vendendo o carro para um amigo. E quanto custa para fazer o motor? Ele analisa, custa R$5.000. Eu falo, doutor, mas eu posso dar uma maquiada aqui, eu posso dar uma disfarçadinha e só entrega o carro. Eu pergunto, é justo se eu fizesse isso com o Edgar? Mesmo que for, não é justo, é justiça até agora. Ele gostaria de saber? Gostaria. Pensa, você gostaria de saber? É do meu interesse. É do seu interesse. E se fosse o trocado, eu gostaria que o Edgar... Gostaria. E da infecção urinária do Edgar? Não, isso não me interessa. Para vocês entenderem. Então vamos lá, vamos de volta. Perfeito. Aí eu falo, Edgar, cara, eu lamento, velho, o motor tá para fundir. O que eu faço? O cara falou que é 5 mil. Vamos fazer o seguinte, você me dá 3 cheques. O primeiro nem é para mim. Eu vou pegar, depois do segundo mês, você leva, faz o motor, cara. Você fica com o motor novinho, vai viajar com a Maris, vai ser uma delícia. O carro é bom, é todo lindo, só o motor que tá estranho. Isso é justiça, tá, pessoal? Até agora é justo. Porque o Edgar gostaria de saber, eu também, e deveria fazer isso com qualquer pessoa. Aí eu chego lá e o Edgar topa. Ele me dá 3 cheques a partir do mês que vem e 5 mil ele vai gastar. Só que quando ele leva na concessionária dele, o cara que escuta lá da autorizado fala, não, Edgar, esse carro não está com problema, não. Eu acho que é um probleminha simples de um apertão de um parafuso aqui, ó. Ele aperta, dá a partida agora. Aquele ronco bonito. Ah, tá tranquilo. O Edgar fala, quanto ficou isso? Ah, ficou nada. Dá uma cerveja aí para mim. E o Edgar dá R$10 pro cara e levou 5 mil nas costas. Agora reverteu a situação. O Edgar gostaria que, se fosse o contrário, eu contasse para ele, Edgar, não estava quebrado nada, eu não gastei nada. O Edgar gostaria. Eu provavelmente vou gostar também. Claro. Então, naquela posição de Kardec, ele fala, vai lá e põe-se na posição do outro. Então, volta o Edgar e fala, Tato, onde você tem levado teus carros? Esse cara não sabe nada, o motor está inteiro. Então, vamos voltar ao velho combinado. 4 parcelas e não 3. Está aqui a parcela que eu não gastei, que eu gastaria com o motor. É só justiça isso, porque cada um interessa pela posição do outro. Só que aí a conversa, a coisa vai, eu desconto o primeiro cheque, maravilha, desconto o segundo e encontro com o Maurinho. E o Maurinho chega e fala assim, Tato, tá sabendo do Edgar, cara? Não tô sabendo de nada, o que aconteceu? Cara, parece que a mamãe dele ficou meio doente. Deus me livre o exemplo, Edgar. Só pelo exemplo. Claro, qualquer coisa. Você sabe que eu não desejo nada disso. E parece que ele tá gastando um dinheiro aí que não estava contando. Ele comprou um carro, mas ele acha que vai ter que fazer empréstimo para pagar. Falei, ele comprou um carro, cara? Mas de quem que ele comprou? Não sei também. Tá pagando aí 5 mil por mês. Falei, é o meu carro. É o seu. Falou, caramba, o Edgar tá apertado, cara. Eu falei, tá bom. Agora já não é mais justiça. Agora é amor que está envolvido. Porque é justo que eu receba. Eu não quero saber o que aconteceu. Eu também tenho minha mãe que pode adoecer, Edgar. Mas não está agora doente. Graças a Deus, está tudo certo. Eu ligo pro Edgar e falo, oi, amigão. O Edgar, cara, é indelicado que eu encontrei com o Maurinho, ele me contou algumas coisas. Amigo, você está passando apertado por um pouco de dinheiro? Pois é, tá. Mas não, mas eu estou te pagando, eu vou fazer. Edgar, aguenta as pontas, cara. Não precisa me dar nada agora. Vou segurar os cheques aqui. A hora que você me der o aval, me der autorização, eu volto e desconto. Ah, mas então você está sendo injusto? Não. Porque justos, diz Aristóteles, ainda precisamos da amizade. E Allan Kardec diz na revista Espírita, justos, ainda precisamos do amor e da caridade. Porque se fosse diferente, se fosse só por justiça, Edgar, poderia que nos abalássemos num negócio, cara. Sim. Poderia que falar, pô, eu me apertei, o Tato não cedeu, cara, o cara foi até o fim. E aí, então a justiça, ela precisa de um norte. Não é injusto eu aguardar e cobrar de um outro que... Vamos supor que eu tenho uma concessionária e estou vendendo carro.
É do outro, mas o Edgar, ele precisou. E eu não estou sendo injusto em quebrar o protocolo da justiça, se for por amor e por caridade. É isso, Edgar, que eles perdem pra gente. Perfeito. Justos, ainda precisamos do amor e da caridade. Que lindo, né, cara? E veja, o mais, quer dizer, não é o mais importante ainda, mas assim, acrescentando, ao agirmos assim, nos sentiremos verdadeiramente felizes. É isso, Edgar. Agora você não arrematou, é assim, cara. olha, eu fiz isso, então agora eu cumpri meu dever. Não, não, não. Não é uma questão de dever. Não é. É uma questão de se sentir pleno, feliz. Nós, ao amarmos, nos igualamos ao Pai. Nos Isso igualamos mesmo. ao Pai. Nós, conforme a gente vai aprimorando os nossos sentimentos e comportamentos de amor, a gente se espanta e fala, meu Deus, eu sou capaz disso? Eu sou capaz de gostar de alguém que me feriu aquele instante? Sim, muitas vezes. Sim. Algumas vezes. Sim. Isso nos iguala ao Pai. E eu acho que talvez essa seja a felicidade profunda. Eu acho nos que sim, Edgar. ao Pai. E eu já te falei, eu não havia pensado nisso, esse exemplo eu já tenho dado, mas assim, eu não imaginava, Edgar, que a felicidade viria de fazer por amor e caridade. Sim. Eu fiquei feliz de fazer isso para você, Edgar. Ficaria feliz. Isso não aconteceu, tá? Eu não comprei carro do Edgar, nem nada. Sim. Mas assim, cara, eu me alegraria de falar, cara, eu transcendi a justiça, cara. Eu renunciei, Edgar, não é? Tava na minha mão, eu poderia ter batido o pé e levado adiante, mas eu renunciei. E renunciar é digno esse exemplo, por quê? Porque a renúncia é quando você tem direito, está na sua vez, você pode exigir e cobrar, mas você abriu mão por amor, cara. Exato. E isso nos aproxima de Deus, Edgar. Sim, sem dúvida. E veja, olha só que interessante que me ocorreu agora. Nós somos criados à imagem e semelhança deste Pai. Mas não quer dizer, evidentemente, que nos comportamos à semelhança dele. Porque não nos comportamos. Não agimos como ele age, mas agiremos. E nos realizaremos quando essa semelhança for a verdade dentro de nós. For uma realidade dentro de nós. Isso é cumprir a nossa razão de ser. Semelhança do Pai. Que legal isso, viu? Que legal, Edgar, que legal isso. Nunca tinha pensado nisso. Eu também Mas nós temos uma questão. Podemos fechar com ela, tá? Podemos fechar, claro, vamos embora. A Vera Pagliarim. Sobre o desencarne de 242 jovens, alguns pais querem justiça. Talvez os pais queiram vingança, mas vamos entender o que eles estão reivindicando. Outros transformaram em amor e caridade, criando ONGs que ajudam crianças e animais. Eu, particularmente, não culpo os donos da boate. Ninguém levanta num dia e fala, hoje vou matar 242 jovens. Eu estou errada? Tenho dúvidas sobre o meu entendimento. O que você acha, Edgar? Eu acho que nós vamos reunir alguns pontos do que foi falado hoje para responder. Então, primeiro, o dono da boate não tinha intenção. Não tinha. Mas a pergunta é, foi negligente ou teve imperícia? Porque também são falhas. É verdade. Tá? Se qualquer um dos três, tirando o primeiro, qualquer um dos dois, há uma falha. E essa falha vai ter uma consequência. Veja, nós não precisamos desejar que as pessoas vivam as consequências dos seus atos. Isso vai ocorrer. O nosso desejo, como o Tato já adiantou, é ainda expressão da nossa inferioridade, porque é vingança, é desejo de vingança. Eu perguntar aos pais, né, Edgar, o que você gostaria que acontecesse, dono da boate?
seria justo se falasse que ele aprendesse, nunca mais colocasse pessoas em risco assim. Isso seria justiça com ele. Isso seria. Agora, aquele Porque, pai, veja, Não. Porque, veja, nada que a justiça resolva, nem a divina, mudará o fato. Certo, Tato? Não, exatamente. A justiça divina cumprida não os trará de volta nos corpos que tinham. Não acontecerá isso. Então, todos nós que vivemos essas situações, ou parecidas com essa, ou relacionadas, nós precisamos observar o que nós estamos sentindo. Porque na nossa inferioridade, e veja, não condenamos também aqueles que desejam a vingança, né? Porque não devemos... É o direito, né? É direito. Respeitar o direito de cada um. Exatamente. Mas, analisando a situação, o erro é erro, a consequência é consequência, né? Só que tudo isso precisa ser visto como sendo aprendizado para todos os envolvidos nos seus diferentes aspectos. Para quem desencarnou, um aprendizado, para quem os pais, outro, para o dono das boates, outro, para os bombeiros, outros, para a cidade, para o país, outros. São exercícios diferentes que têm o poder de gerar em aprendizado diferente, cabendo a cada um de nós o esforço de aprender. Esse é o que eu falaria. Acredito exatamente isso. Veja um exemplo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso errou na Terra num primeiro momento, impulsionado por uma paixão. Cara, foi atrás de cristão, apedrejou, se arrependeu. Deus permitiu que ele consertasse tudo aquilo, lutando agora pelo que é certo. E nem Estevão veio falar, mas não vai ser apedrejado agora também, esse cara? Mas que isso, pelo contrário. Você lembra quando ele e Abigail, o Paulo vai dormir na pedra, cara, ele não encontra lugar nenhum para na hospedagem, nada. Ele se encosta ali, começa triste, coitado. O Paulo chorava por qualquer coisa, meu. Eu não sei o que se sente quando encontra o Cristo, Edgar. Eu tô pensando melhor naquilo que você me falou. Eu não sei engraçado se isso. Emmanuel se ajoelha e chora, né? Chora, ele não consegue falar uma palavra. Inteiro. Paulo foi estranho. E aí, cara, ele chega lá perto e fica totalmente tocado, aquele negócio. Aí, de repente, ele começa a querer correr atrás do prejuízo. E aí ele tá dormindo ali na pedra, ele começa a entrar em sono e vê Estevão e vê Abigail, cara, conversando ali com ele. E ele vem se envergonhar e o Estevão fala, não, irmão, por que isso? Por que essa tristeza? Cara, elevando o ânimo do cara. Isso é amor. E ele não está sendo injusto com o Paulo, pelo contrário. Porque você está confundindo, talvez, que o Estevão, querendo a justiça, seria apedrejar o Paulo para que... Isso é vingança, isso é pagar com a mesma moeda. Não tem nada a ver de justiça. Justiça é o Paulo reconhecer, falar, cara, o que eu fui fazer, pai amado? E começar a correr atrás do prejuízo. E não precisar passar por um apedrejamento, uma outra encarnação. Sim. Ele já está se corrigindo. Ô Edgar, você lembra quando... Você lembra quando ele pergunta para Abigail, o que faço no caso? Ama. Mas e não sei o que lá. Trabalha. Mas espera. Cara, você concorda com a Abigail? Você gosta da Abigail, né? A Abigail é qualquer coisa. Qualquer coisa. Que pena ter que terminar. Que pena ter que terminar. Temos que terminar. Vamos digerir tudo isso, né? Como exemplo do que eu disse no começo, né? E eu sei que o Tato concorda comigo, de que nós aprendemos muitíssimo. Hoje eu pensei 3 coisas que eu nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado. Possivelmente não é pensamento meu, né? Ou seja, é um pensamento do alto, que nos presenteia, né? Para que a gente os utilize em nosso próprio benefício, né? Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade. Tato, obrigado. Legal. Essa dinâmica abre possibilidade de aprendizado muito grandes para mim. Cara, para mim está sendo uma honra, Edgar, dividir tela com você, conversar. Me ocorrem muitas coisas que eu não imaginava que aconteceria. E é muito gostoso. Eu tinha outros livros, tinha um caderno aqui para te falar, mas não deu para usar, cara.
porque o tempo vai rápido e brota assunto, Edgar. Brota ideia bonita, cara, ideia do alto. Então, olha só, um resuminho breve final que eu falaria. Pessoal, tenta ver o que você gostaria que fizessem com você. Isso vai lhe dar uma boa noção do que você pensaria com o outro, mas em circunstâncias idênticas. Considere o máximo de informações que você tem. A mãe dele é falecida, ele está sem dinheiro, ele está sentindo uma dor atroz de perda de um filho. Considere isso. E mesmo com a justiça não seguindo o seu protocolo exato, se for por amor e caridade, você não está sendo injusto com as outras pessoas. Se eu, Edgar, não cobro no meu consultório para um menino muito pobre, muito humilde, com grandes estragos na boca, não é injusto com alguém que pagou, porque eu fiz por amor e por caridade, eu não fiz tentando de enganar ou vingar. Então tentemos, pessoal, colocar isso em nós e entender que justiça não é vingança. A justiça que um tem que passar pelo outro não é idêntica, ele tem que aprender com aquilo. E que nós vamos tendo oportunidades no dia a dia de ir crescendo esse conhecimento. Mas é um conhecimento muito profundo, é muito difícil. Os próprios filósofos não tinham certinho essa definição, tanto é que vai passando de Aristóteles, ou Platão, Aristóteles, e vem nego dando informação diferentes entre si. Mas é uma alegria de mais grande, Edgar, por demais falar com você e estar aqui. E obrigado, pessoal do Teresa de Jesus, né, Edgar? Isso mesmo. Eu espero que o João volte para que a gente possa finalizar e a gente agradece muito mesmo. Olha o João aí, ó. Cheguei, eu vim numa posição diferente. Muito obrigado, pessoal. Foi excelente a palestra. Eu acho que teria que ter que marcar uma continuação aí, né? Vamos marcar, João. Se o Edgar topar, eu topo. Então, a gente estava conversando sobre a data, se você ajeitar aquela data, está combinado. Não, eu vou falar com o Everaldo aqui, a gente altera para dar para voltar os dois, aí a gente continuar esse assunto que estava muito interessante, e como o Tato falou, dá para ir longe com esse assunto aí. Então, acredito que agora, final de novembro, teremos novamente aí a continuação, a parte 2 dessa conversa. Agradeço a todo mundo que veio aqui presencial. Hoje foi um dos dias assim, de maior ibope nas nossas lives. O Edgar sempre faz isso, João. O Edgar, ele atrai, cara. Ele é sedutor. E olha só, João, eu só diz vou que dar ele tem uma família grande, né? Tem sim. E olha só, eu vou dar um beijo para 3 amigas aqui em especial. A Marília Ortigosa, que é uma parceiraça. A Marta Cristina, sempre estão participando. O Edmilson Zanon. Em nome desses 3, para todos, porque como eles interagem, como eles são participativos, como é gostoso estar com essas pessoas aqui. Mas é muito bom mesmo, João, essa turma, essa família grande que a gente tem. Muito bom, né? Bom, pessoal, para finalizar, então, agora o Tato faz oração para a gente, né? O Edgar abriu e o Tato fecha. Deixa comigo, João. E para o pessoal aí, depois da oração, estamos terminando, então, uma boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Vamos lá, vamos juntos nos conectar a Jesus com um sentimento de gratidão, pessoal, pelo nosso mestre tão amoroso que incessantemente se esforça pela nossa felicidade. Vamos pensar juntos nele e com um sentimento de gratidão no nosso coração emitir essa energia ao alto. Senhor Jesus, mestre de amor infinito. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em seu nome, exclusivamente em seu nome, para estudarmos um pouco mais das leis de Deus e do seu santo evangelho. Hoje nos apoiamos no livro dos Espíritos, Senhor, e tivemos o ensinamento de que a justiça é respeitar o direito do outro. Então nos ajude, Senhor, em nossa família, em nosso trabalho, no dia a dia, a entender que temos direitos e deveres, e que ser justo é respeitar esse direito, mas que acima disso está o amor, está a prática da caridade, aquela caridade como o Senhor a entendia, benevolência com todos, perdão das ofensas e indulgência às imperfeições. Então, mestre, nos dê exercícios diários como um bom professor, corrigindo nossas provas, nossos cadernos, nossos borrões, mas permitindo que na nova página que viramos, uma nova folha em branco seja construída com mais conhecimento, com mais bondade. Ajude-nos, bons espíritos, anjos da guarda, a termos cada lição diária completa em seu entendimento, e que a justiça se faça mais e mais presente em nosso coração, para que sejamos justos e não vingativos, e apesar da justiça, saibamos ser amigos
sabemos honrar a justiça com amor e com a caridade. Obrigado a todos que estiveram conectados conosco, obrigado Edgar, obrigado João, obrigado Deus, Pai, Criador, e todos esses bons espíritos que nos assistem, porque nos fazem tão felizes. E querendo ser melhor, conseguiremos ser melhores e, portanto, mais felizes. Que assim seja. Fantástico, Tato.